Amém? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Eu quero ler esse versículo de novo. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, existe uma promessa, com seus santos anjos, e então recompensará, retribuirá a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, ou dos que aqui se acham, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Gostaria que você abrisse comigo a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo número 5. Gálatas capítulo 5. Está escrito assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Versículo 1. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que eu chamo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, ele vai falar da vida no Espírito, a vida pelo Espírito. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez,
orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém, irmãos? Eu só li a palavra. Quando eu voltei lá para Mateus, Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus tem uma surpresa para os discípulos. A partir daquele encontro, Jesus disse que é necessário subir para Jerusalém para que ele seja perseguido, seja preso e seja morto. A Bíblia diz que Pedro arrasta Jesus pelo braço e leva para o lado e fala assim: Senhor, que negócio é esse? Pedro começa a repreender Jesus. Que negócio é esse de que vai para Jerusalém para morrer? Só que se vocês conhecerem a história, Jesus um pouquinho antes tinha perguntado assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí uns dizem que o Senhor é Jeremias, porque o Senhor se parece com o ministério de Jeremias. Outros dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas que voltou. E aí Jesus vira para os discípulos e pergunta assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí o próprio Pedro, antes de falar aquilo, ele chama Jesus e fala assim: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: olha Pedro, muito bem, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. Então um pouquinho antes de chamar Jesus à parte para dizer: Senhor, o Senhor não pode fazer assim, Pedro tinha sido usado pelo Espírito Santo e tinha tido uma revelação dos céus. Mas agora quando Jesus diz que vai morrer, quando Jesus começa a contrariar aquilo que Pedro sonhava como igreja, aquilo que Pedro sonhava como o Messias terreno, quando Jesus diz: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém e eu morra, eles vão me perseguir, eles vão me prender e eu vou morrer, Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor, porque se isso acontecer com o Senhor, todos os meus sonhos, todos os meus planos serão frustrados. Eu estou esperando que o Senhor manifeste o seu poder e destrua o Império Romano e dê liberdade para Israel. É o que tem acontecido com muita gente. Uma hora é usado pelo Espírito Santo, tem uma revelação tremenda. Mas quando os planos de Deus começam a frustrar os seus planos, eles deixam de ser usados por Deus e começam a ser usados pelo diabo. Jesus vira para Pedro e fala assim: aparta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Mas pouquinho antes, Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo. Porque se qualquer um de nós não vigiarmos, nós podemos ser usados pelo inimigo. Porque se qualquer um de nós desviarmos dos planos de Deus, nós começamos a dar lugar para o inimigo. E aquele que foi usado pelo Espírito Santo também pode ser usado pelo diabo. Porque o que é o plano do diabo? Olha para mim, o plano do diabo vai de encontro ao plano de Deus. Você pode ser a pessoa mais santa do mundo, irmão. Se você se desviar do plano de Deus, você começa a ser usado pelo inimigo. Aí Jesus fala assim: aquele que não morrer, aquele que não for crucificado, aquele que não vier após mim e negar a sua vontade, tomar a sua cruz e seguir, aquele que não deixar tudo que está aí, aqueles que não começaram a pensar no que é o plano de Deus para a sua vida, aquele que não morrer, não pode viver. Porque ele diz assim: porque o Filho do Homem virá. Eu não sei quantos de vocês estão esperando que Jesus volte, mas ele vai voltar. E a Bíblia diz: e ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Senhor, mas eu fui muito usado por Deus, eu acabei de ter uma revelação. Mas se você saiu do propósito, se você saiu do caminho, e caminho quer dizer um lugar onde se deve caminhar, se você desviou para a direita ou para a esquerda, se você retrocedeu, se você parou por um segundo sequer, quando ele voltar, você perde a recompensa. É que eu não quis ler o versículo antes, mas eu quero que você abra comigo lá em João, ou em Mateus capítulo 17, 16. A partir do versículo 13.
Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus vira para os discípulos e pergunta: e vocês? E vocês? Vocês têm uma resposta acerca de quem eu sou? Vocês, e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro, a Bíblia diz: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu Jesus: você é feliz, ou feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Ou seja, você pode ter uma revelação do Pai, você pode ser usado pelo Pai, mas se você vacilar, daqui a pouco você está sendo usado pelo diabo. Versículo 22, bota o 22, Mário, do mesmo capítulo. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quando nós deixamos de pensar no que é de Deus e começamos a pensar no que é dos homens, nós nos tornamos pedra de tropeço para o ministério e para a obra do Senhor. E aí a gente deixa de ser usado por Deus e começa a ser usado pelo inimigo. Porque o mesmo Pedro que foi usado por Deus, daqui a pouco estava sendo usado pelo inimigo, e não demorou muito, foi no mesmo instante, cerca de 2 ou 3 minutos depois. Por quê? E por que Pedro ficou nessa ousadia toda? Porque um pouquinho antes Jesus tinha dito assim: olha Pedro, você é um cara bem-aventurado, você é um cara feliz, você foi usado por Deus. Aí isso gerou orgulho no coração de Pedro. Pedro ficou orgulhoso, e agora ele achou que porque foi usado por Deus, ele já podia repreender Jesus. Tem gente que começa a ser usado por Deus e acha que porque é usado por Deus pode repreender todo mundo. E quando o orgulho entra, Deus sai. Quando o orgulho entra, Deus sai. Então entra alguém que não era para estar ali. Ele vai falar: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque se você quiser salvar a sua vida, olha para mim. Porque se você quiser salvar a sua vida, você vai perder a sua vida. Quantos aqui estão dispostos a perder a vida para salvar a vida? Não tem como salvar a vida sem perder a vida. Não tem como viver se ainda não morreu. Existe uma batalha dentro de cada um de nós. Gostaria de alertar vocês para isso. Existem promessas maravilhosas de Deus, porque Ele diz: eu vou, mas eu vou voltar para dar a cada um segundo aquilo que merece. Então nem todos vão para o céu, mas tem uns que irão. E se tem alguém aqui que vai para o céu, eu gostaria de ouvir um glória a Deus. Não, irmão, isso não é glória de quem vai para o céu, isso é glória de quem vai ficar na terra. Só glória de quem vai para o céu. Não, se você não tem força para glorificar aqui, você não vai ter força para glorificar no céu. Pode dar um glória a Deus dizendo: eu vou para o céu, Senhor. Ah, pastor, não precisa glorificar não, porque eu vou para o céu de qualquer jeito. Mas começa a ensaiar aqui, amado. Ele vai começar o coral. Se você for homem, quem sabe você vira um tenor no céu. Quem sabe um baixo, uma voz abençoada para fazer um quarteto. Junta você, Gabriel, Miguel, né? E pega mais um irmão aqui e fala: Senhor, a gente vai te louvar agora. Porque existem, fala comigo, obras da carne e fruto do Espírito. Fale: obra da carne e fruto do Espírito. E aí Paulo vai falar sobre essa batalha, sobre essa guerra nos nossos corpos, em nossos membros, entre o espírito e a carne. Porque a carne quer fazer uma coisa e o espírito pende para outra coisa. A carne deseja um negócio, a carne quer dormir, mas o espírito diz: vai para a igreja. A carne quer ficar chateada e o espírito diz: perdoe. Então existe essa batalha entre o espírito e a carne. E no capítulo 5 de Gálatas, Paulo vai falar sobre essa batalha, sobre essa guerra entre o espírito e a carne. O espírito ali está com letra bem grandona, que é o Espírito de Deus, não é o teu espírito.
A carta de Gálatas foi a primeira carta a ser escrita no Novo Testamento. Ela vem antes dos Evangelhos. Na verdade, é o primeiro escrito do Novo Testamento. Diferente de Coríntios, de Efésios, de Filipenses, diferente dessas cartas aos Romanos, Gálatas não é escrita para uma igreja. Gálatas é escrito para o povo da Galácia, que Paulo visitou na sua primeira viagem missionária. Então, quando você lê a carta de Gálatas, você pode ter certeza que ele foi o primeiro escrito do Novo Testamento. A carta de Gálatas é uma apologia à salvação pela graça. Ela vem para combater os cristãos judaizantes que queriam fazer com que o povo se circuncidasse, que vem fazer com que o povo se justificasse pela lei, que vem fazer com que o povo se guardasse os dias e fosse salvo por aquilo que faz. Então a carta de Gálatas é um grito da graça, dizendo assim: nós somos salvos pela graça. Então, quando você lê Gálatas, você pode ter certeza que a carta de Gálatas não foi escrita, não é para a igreja da Galácia, é para as igrejas de uma região chamada Galácia, que eram entre 3 e 4 igrejas que estavam ali. E foi a primeira carta do Novo Testamento. Agora, no capítulo 5, Paulo vai começar a falar que haviam homens que estavam tentando fazer com que os cristãos gentios, que somos nós, fossem circuncidados, cortassem o prepúcio. E não me pergunte o que é prepúcio, mas eu sei que dói, porque o do filho de Moisés foi cortado com uma pedra uma faca de pedra. Só de pensar, eu já vejo gente botando a mão na cabeça e dizendo assim: meu Deus, se tivesse circuncidar hoje, sem anestesia, com faca de pedra, hein? Mas graças a Deus pela graça. Se eu fosse homem, eu dizia amém, né? Como eu sou homem, eu vou dizer amém, né? E aí existiam judeus ali dentro que tinham se convertido ao cristianismo e queriam fazer com que os gentios fossem circuncidados. Aí Paulo fala assim: olha, se alguém está tentando trazer essa persuasão sobre você, que esse cara se castre, que ele seja mutilado, porque nós somos salvos pela graça. Aí Paulo vai começar a fazer distinção entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele vai falar assim: ó, você vai distinguir um cristão que é salvo de verdade pelas obras da carne e pelo fruto do Espírito. E quando nós falamos em obra, irmãos, obra é diferente de fruto. Porque obra é aquilo que você faz. Quando um pedreiro continua, ele vem para uma construção e fala assim: eu vou lá para a obra, eu vou trabalhar. Quando alguém vai para um trabalho, ele está fazendo uma obra. Então obra é algo que você pratica, fruto é algo que sai de dentro de você. O fruto do ventre. Fruto é algo que é gerado dentro de você, diferente de obra. Obra é trabalho, obra é serviço. Fruto é algo que é gerado. Você está me ouvindo? Amém? Amém, irmãos? Então Paulo faz distinção entre as obras da carne e o fruto, e não os frutos, o fruto do Espírito, está lá no singular. Ele vai dizer: você vai conhecer bem quais são os que são salvos, os que não são salvos, pelas obras da carne e o fruto do Espírito. Ele vai falar assim: por isso vos digo, versículo 16 de Gálatas 5: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a nossa carne tem desejos. Se você não andar no Espírito, se você não estiver no Espírito, você vai satisfazer o desejo da carne. Eu falo assim: vivam pelo Espírito, de modo nenhum, de forma alguma, vocês irão satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito, em guerra um com o outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Ou seja, você não faz a sua vontade, você faz a vontade da carne ou a vontade do Espírito. Não existe sua vontade aqui. Todos nós estamos nessa guerra. Não existe uma pessoa aqui que não esteja nessa guerra. Todo mundo aqui tem obras da carne e fruto do Espírito guerreando em seu corpo. E aí ele vai continuar dizendo, versículo 18: mas vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí ele vai dizer: as obras da carne são manifestas. Ou seja, ele está falando assim, ó, não tem como se esconder as obras da carne, elas são manifestas, todo mundo vê. E quais são as obras da carne? As obras da carne são manifestas. E quais são os negócios? Qual é o serviço? Qual é a direção da obra da carne? Ele vai falar: a primeira obra da carne:
imoralidade sexual, prostituição. Vocês estão me ouvindo? Imoralidade sexual não é só trair, prostituição não é só o marido trair a mulher, não é só a mulher trair o marido. A Bíblia diz: se você olhar para uma mulher e desejar, você já adulterou com ela. Ele vai dizer: as obras da carne são manifestas. E quais são? A primeira, eu vou falar, a prostituição, a imoralidade sexual. Existe imoralidade sexual nas suas piadas. Existe imoralidade sexual no que você assiste na televisão. Existe imoralidade sexual no que você fala. Existe imoralidade sexual no seu vocabulário. Existe imoralidade sexual no que você está olhando. Isso tudo é obra da carne. A Bíblia está dizendo assim: quem pratica as obras da carne não herdará o reino dos céus. Eu estou falando sobre o reino dos céus, porque o que eu quero é que você entenda que existe um reino dos céus e que nem todo mundo vai para lá. Eu estava lá em casa essa semana e fui visitado por alguém. De vez em quando alguém me visita, não é só eu que sou salvo visitar. E o cidadão sentou lá na sala e a gente começou a falar sobre o reino e sobre salvação. E ele falou que alguém foi lá na igreja onde ele congrega, onde ele está, e disse que falou assim: não se escandalize, mas eu quero que você entenda que eu estou falando sobre salvação. E você tem dois caminhos: ou você tem céu ou inferno. Não tem outro caminho, não tem purgatório. Ele falou assim: olha, tem pessoas, alguém chegou lá e falou assim: tem pessoas que o diabo vai buscar lá fora, que o diabo está segurando lá fora, mas tem pessoas que estão dentro da igreja, está sentadinha no banco. E ele fez assim com o dedo, que o chifruto está dizendo assim: fica aí sentadinho, porque depois eu venho te buscar. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas vivem nas obras da carne, não tem compromisso com Deus, sentadinho no banco. Tem pessoas que são usadas por Deus por um instante, mas daqui a pouco está dando ocasião para o diabo usar. Você esquece que a Bíblia fala assim: se você não perseverar até o fim, perseverar é esforçar-se, lutar. Não adianta estar brilhando hoje e amanhã estar em trevas. Você tem que brilhar o tempo todo. Não adianta hoje estar cheio do Espírito Santo e amanhã estar na carne. Porque existe, eu quero que você saiba muito bem o que eu estou falando para você. Existe uma batalha, irmão, entre a sua carne e o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que ele tem ciúmes de você. Sabe como é que a Bíblia chama os cristãos? A Bíblia chama propriedade exclusiva de Deus. E o que é uma propriedade exclusiva? É algo que pertence a alguém e a mais ninguém. Deus está falando assim: se você é meu, você tem que ser propriedade exclusiva minha. Não te divido com ninguém. Vocês estão me ouvindo? Amém? Então, quais são as obras da carne? Primeiro, imoralidade sexual, tudo isso que eu falei. Segundo, impureza. E o que é impureza? Impureza moral, impureza no pensamento. Os pensamentos são impuros. Não existe moral, só pensa em levar vantagem em tudo. É uma pessoa impura. É uma pessoa que olha para as pessoas e não tem pureza no coração. E isso é obra da carne. E se você está praticando esse tipo de coisa, Deus está te falando hoje aqui através da palavra: você precisa mudar, porque senão você vai para o inferno. Quais são as obras da carne? Libertinagem. Lascívia. Quais são as obras da carne? Idolatria. Você acha que idólatra é só o católico que vai lá e se dobra diante de uma imagem? Você acha que idólatra é só o homem ou a mulher que está lá numa casa daquela lá e está se prostrando diante de um demônio? Você acha que idolatria é isso? Não, irmão. Idolatria é tudo aquilo que você bota em pé de igualdade com Deus. Tem pessoas que idolatram os filhos, tem pessoas que idolatram o emprego, tem pessoas que idolatram tantas coisas, o time de futebol. A gente chama assim: Neymar é meu ídolo. Isso é idolatria. Tem pessoas que idolatram o dinheiro. Tem pessoas que idolatram o corpo. Estão lá na academia se acabando para ter o corpo perfeito, mas o espírito está morto. Gostaria muito que a irmã Eliane me ajudasse falando assim: fala, papai. Isso tudo é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que a gente bota em pé de igualdade com Deus. Quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer e começamos a praticar aquilo que não era primazia. Idolatria é quando você bota Deus em segundo plano
plano e algo toma o lugar dele. Vocês estão me ouvindo? Isso é obra da carne, irmão. E quem pratica não vai para o céu. Isso é obra da carne. Quantos pais idolatram os filhos nem sabem que os filhos não são deles? Porque ninguém aqui tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Quantas pessoas idolatram o emprego e nem sabem que se Deus quiser, Deus fecha a porta e fica desempregado? Quantas pessoas idolatram o estudo e nem sabem se amanhã vai estar enxergando para poder continuar estudando? Quantas pessoas idolatram o casamento, botam Deus abaixo do casamento e nem sabem que se Deus não guardar o casamento, ninguém pode guardar? Irmão, eu quero que você me ouça. Tudo isso é obra da carne. É onde você está entregando o seu serviço, é o que você está praticando. Obra é isso. Paulo está falando para a igreja de Gálatas: olha só as obras da carne. Porque existe uma batalha entre o corpo, a carne e o espírito. Tudo que se coloca em disputa com Deus se torna uma coisa em que nós cultuamos e adoramos. Idolatria é deixar de adorar a Deus para se entregar à adoração a qualquer outra coisa. Quais são as obras da carne? Feitiçaria. E você pensa, irmão, que só é macumbeiro que faz feitiço? Tem um monte de crente fazendo oração feiticeira, orando, desejando o mal a quem fez mal para ele. Quando a Bíblia diz assim: se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. Porque fazendo isso, você vai juntar brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas ai do teu inimigo se ele pisar no teu calo, crente. Porque então você começa a orar a Deus para Deus matar. Ainda bem que Deus é Deus e não ouve tudo aquilo que nós falamos. Estavam apedrejando Estevão injustamente. Estevão teve a mesma atitude de Jesus: Pai, perdoa-nos. Por quê? Porque se perseguiram a Jesus, é certo que perseguirão os discípulos de Jesus também. Se você é discípulo, irmão, se prepare para ser perseguido injustamente. Porque toda perseguição contra o cristão de verdade é uma perseguição injusta. Então, as obras da carne são feitiçaria. Existe feitiçaria fora, existe feitiçaria dentro da igreja. As obras da carne são inimizade. Pessoas que têm inimigos. Irmão, você só tem um inimigo, que é o inimigo de Deus. Se você tiver outro inimigo, está na hora de você orar e pedir ao Espírito Santo: vence essa batalha por mim. Porque nós só temos um inimigo, que é o inimigo do nosso Deus. O nosso inimigo é o nosso adversário. O nosso inimigo é o reino das trevas, porque nós somos do reino da luz. Então quem é de Deus não pode ter inimigo, ainda que seja injusto. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Olha para mim aqui e fala assim: eu só tenho um inimigo. Ora, repete comigo: eu só tenho um inimigo. É o inimigo da palavra. É o inimigo da igreja. É o inimigo do meu Deus. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno, aponte para você e diz assim: não prevalecerão contra a minha vida, porque eu sou igreja e existe uma promessa de Deus para mim. Você pode dizer amém? Agora você pode sentar de novo. Eu fiz isso só para quem estava dormindo acordar, que eu vi algumas pessoas meio dormindo. Então, levanta, acorda. Então existe, as obras da carne são inimizade. Qual é a outra obra da carne? Na minha está aqui: porfias. Alguém sabe o que é uma porfia? Você sabe o que é porfia? Porfia não é por fim.
obras da carne são porfias, são contendas, são discussões, são disputas. Todas as vezes que a gente abre o carro de manhã, presta atenção, todas as vezes que a gente abre o carro de manhã, que Mateus e Rebeca saem de carro, existe uma disputa. Quem vai entrar primeiro no carro? E aí Mateus sai na frente, Rebeca é maior, ela chega antes. Eu tenho que falar para Rebeca: Rebeca, você tem que deixar ele entrar, porque ele é menor. Irmão, ela deixa ele entrar, mas não deixa muito satisfeita não. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo disputando. Eu bato um baba aí, o tricolor baiano e aquele negócio lá do Rio de Janeiro, aquele negócio feio lá. Hã? Tá vendo? Não precisa dizer o que é. Então, a gente bate um baba. Irmão, se vacilar, para não perder, a bola bate na mão do crente dentro da área. Ele diz assim: não bateu não, bateu no rosto, bateu no rosto. Eu falo: mas bateu na mão, eu vi. Não, bateu no rosto, aqui na boca, ó, na boca. Para não perder a disputa. Deixa eu te falar um negócio. Às vezes a gente perde para ganhar, irmãos. Porque quando você pensa que está perdendo, para honrar a Deus, você está vencendo. Então vamos deixar de disputa toda. Se tiver de ganhar, vamos ganhar com moralidade. Eu estou falando isso porque aconteceu ontem. Eu estava dentro da área quando a bola bateu na mão. No meu ponto de vista, bateu na mão. O cara era crente. Ele falou: não, rapaz, bateu na minha boca. Eu falei: cara, bateu na mão. Ele falou: bateu na minha boca. Eu falei: vou acreditar porque tu é crente. Mas que eu vi na mão, eu vi. E a gente estava perdendo o baba de 1-0. E quem queria perder o baba, irmão? Já escurecendo, no finalzinho, uma apagada das luzes, no último apito, a gente empatou, graças a Deus, né? E fomos para casa satisfeitos. Mas quais são as obras da carne? Disputa. Eu quero cantar melhor, eu quero pregar melhor, eu quero orar melhor, eu quero que as pessoas me aplaudam, sabe? Eu quero cozinhar melhor. Disputas. Quando a gente cansa de dizer aqui que ele cresce ou diminui, mas a gente está doido para crescer. Se brincar, irmão, se brincar, a gente quer a glória de Deus toda pra gente. Quais são as obras da carne? Disputa. Disputa para aparecer. Tem outra ali. Facções. As obras da carne são facções. Isso também é obra da carne. Vocês estão com sono, amém? Na minha aqui está uma outra coisa, mas facção. O que é uma facção? São pessoas que escolhem seus próprios princípios. Elas não são dirigidas por princípio de ninguém, são seus princípios e o de mais ninguém. Elas se colocam em contradição até com os princípios de Deus. E aí geram facções. Pessoas que acham que o ponto de vista dela deve prevalecer de qualquer jeito, ainda que tudo aponte para o contrário. Facção. São pessoas que desejam que o seu ponto de vista, os seus princípios prevaleçam. E aí traz um espírito faccioso para a igreja. Elas querem estar em evidência. Elas querem que todo mundo obedeça o que elas falam. Então são pessoas que querem que os seus próprios princípios prevaleçam. Mas não tem ninguém aqui assim, graças a Deus. Aqui não tem facção. Não, aqui não tem facção. Dentro de casa não existe facção. O marido não quer que o princípio dele prevaleça, né? A esposa, afinal de contas, isso é obra da carne, né? Todo marido aqui entende a esposa e toda esposa aqui entende o marido, né? Quando o marido quer ter 3 filhos e a esposa quer só ter 2, né? Quando quer comprar um carro, né? Não sei, né? Não tem facção. Graças a Deus aqui todo mundo é dirigido pelo Espírito. As obras da carne são. Aqui ninguém fica assim, eu tenho certeza. Todo mundo obedece a palavra de Deus. Ira. Não, ninguém fica irado aqui. Aqui está todo mundo debaixo daquela palavra. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não, graças a Deus aqui. Graças a Deus. Ninguém aqui se ira, né? Como o Liliane também ouviu falar. Não, aqui a gente ira, mas a gente não peca. Ninguém pensa coisa ruim na cabeça quando está irado, né?
Graças a Deus. Então aqui não tem esse negócio. As obras da carne são egoísmo. E o que é egoísmo, irmãos? Já vem de ego. O egoísmo nada mais é do que o culto a si mesmo. Eu me amo. Eu me amo. Eu vou para frente do espelho e eu falo assim, meu Deus, né? Ainda bem que eu sou eu, né? Não, aqui ninguém abre mão. Não, aqui todo mundo abre mão para que a vontade do outro seja feita também. Porque hoje eu quero comer uma picanha assada, mas a minha esposa queria lasanha. Não, mas não tem egoísmo. Não, eu vou comer picanha. Não, aqui não rola egoísmo. As obras da carne são egoísmo, oculta a si mesmo. Quando nós nos colocamos em primeiro lugar. A obra da carne é dissensões. A gente fez uma gincana ano passado. E pensa na dissensão, irmão. Eu não lembro as cores, mas eu sei que tinha amarelo, tinha verde, azul. Tinha mais alguma? Vermelho? Elas são 3? Verde, amarelo e azul. Só faltou o branco para a gente fazer a bandeira do Brasil. Mas pense, não teve dissensão ali, não teve divisão, não teve disputa, não teve nada. Todo mundo aceitou perder, ninguém pirraçava ninguém, todo mundo estava ali para engrandecer, sabe? Irmão, divisões, dissensões, não aceitar que o outro vença. Isso é obra da carne. Às vezes a gente está num lugar que é para fazer as coisas de Deus, mas a gente começa a viver as obras da carne. Não, quando o pastor está pregando, e eu sei que o culto é o Senhor, eu estou lá no fundo da igreja, mas eu estou intercedendo. O pastor está pregando, mas eu estou prestando atenção. Afinal de contas, nós somos um só corpo. Não, quando o pessoal está fazendo louvor, que não sou eu que estou fazendo louvor, né? Não, eu estou junto com eles ali em intercessão. Quando as pessoas saem para fazer qualquer coisa na igreja, pode contar comigo. Não existe divisão, irmão. Todo tipo de divisão é dissensão, é obra da carne. Amém? Amém? Fala amém aí. As obras da carne, aqui eu tenho certeza que isso não tem inveja. Ninguém aqui tem inveja. Nenhum careca aqui tem inveja de quem tem que ter cabelo. Ninguém que tem um nariz grande aqui tem inveja de quem tem um nariz bem feito. Não, aqui não tem inveja, né? A gente não olha para o sapato do outro e fala assim, cara, como eu queria ter um sapato igual aquele. Ou o carro do outro e fala assim, cara, bem que eu mereci aquele carro. Não, aqui não tem inveja. Inveja. Inveja do namorado da outra, inveja do marido da outra, inveja do dinheiro do outro, inveja. Isso é obra da carne. Inveja do emprego do outro, inveja. Inveja da igreja do outro, do som do outro, inveja, inveja, inveja. E essa inveja é um sentimento ruim que nos consome. Alguém aqui tem inveja? Não, aqui ninguém tem inveja. O que é obra da carne? Bebedeiras. Graças a Deus eu tenho certeza que ninguém bebe aqui. Embriaguez. Todo mundo aqui é crente, só se enche do Espírito Santo, graças a Deus. Ninguém aqui toma aquele licor escondido. Você entra na casa outra aqui, ninguém está tomando bebida nenhuma, porque na verdade foi preenchido pelo Espírito Santo, não precisa de mais nada, está completo em Deus. Amém? Quero ficar falando sobre bebedeira. Eu tenho certeza que ninguém bebe aqui. Mas se bebe, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Jesus vai te pegar. Eu não vou nem perder muito tempo com esse negócio de bebida. Ele vai quebrar teus pés. Não vou nem botar no plural. Porque, irmão, um abismo chama outro abismo.
E aí do homem, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Não, pastor, eu bebo, mas não embebedo. Você vai parar no inferno. Você não tem controle sobre isso. As obras da carne são, e graças a Deus eu tenho certeza que aqui também não tem, é um nome difícil de falar, glutonaria. Não tem ninguém guloso aqui. Tem alguém guloso aqui? Tem pessoas que chegam lá no lugar e antes de todo mundo comer, vê aquele melhor pedaço de carne e pega aqui os outros que se viram. Não tem ninguém guloso aqui. Tem pessoa que faz o prato inteiro e ele só come por 5 e os outros aqui sobra 2 pratos para 7 pessoas. Não tem ninguém guloso aqui. Tem pessoa que come aqui até vomitar, vai no rodízio e fala assim: não, mas como eu paguei o rodízio, eu vou comer hoje até morrer. Não tem ninguém guloso aqui. Outro dia eu fui num rodízio com um amigo meu. Foi a primeira vez que eu comi carne de coelho. E ele saiu da mesa e falou assim: eu vou ali vomitar porque eu volto para comer mais. Não tem ninguém aqui que faça isso. Não tem não, né, irmãos? Ninguém vai para o rodízio aqui para passar mal, abrindo o botão para dizer assim: não, precisa abrir o botão. Ninguém faz isso aqui, né? Não existe ninguém guloso. Porque glutonaria também é pecado, irmãos. A gente tem que dar graças a Deus por aquilo que Ele fez pela gente. Outro dia eu fui num rodízio de pizza aqui. E eu perdi. Toda vez que a gente chega no rodízio, a gente fala assim: eu vou comer hoje até, né? Irmão, coma até onde der. Sai dali satisfeito. Não estou mandando você comer pouco, estou mandando você comer até, encha o tanque até a parada automática. Mas quando para no automático, não manda encher até a boca. Quando a gente vai no posto de gasolina, o cara fala assim: ó, deu no automático, bota mais um pouquinho, irmão. Eu botava mais um pouquinho, até que furou a mangueira do tanque do meu carro, eu tive de trocar. Então, deixa no automático. Depois que esvaziar, você vai lá e enche de novo. Então, não vá para o rodízio para comer até estourar, vá para o rodízio para sair de lá feliz com Jesus por aquilo que Ele te proporcionou. E depois pode me cobrar, tá? Me chama para o rodízio, paga para mim, você vai ver que eu vou comer satisfeito. Você vai dizer: rapaz, o pastor come mesmo assim, até onde dá. Ele não sai dali, não abre o botão, não diz eu vou ali, não. O pastor pode pagar que você vai ver o negócio. Paga o rodízio para mim para você ver. Me chama para ir lá no espeto de ouro, me bota dentro do carro. Viu, Wilson? Eu deixo. Não tem ninguém glutão aqui. E a Bíblia diz: quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Você está me ouvindo, irmão? É que quando a gente fala brincando assim, fica mais leve. Mas é verdade. Eu estou falando para você, irmão, preste atenção de que forma você tem vivido. Nós não enganamos a Deus. Deus não é trouxa, igreja. Não se brinca com Deus. As pessoas pensam assim: Deus abriu. Irmão, eu ouço isso desde que eu me converti. A pessoa vai para a igreja até alcançar a bênção. Depois que alcançou a bênção, saiu. Irmão, ninguém engana a Deus. Tu acha que Deus não sabia? Aquilo só serve de testemunho para lá na frente. Você lembra dos 10 leprosos? Quantos leprosos foram curados? Jesus sabia que os 10 iriam voltar? Não, Jesus sabia que os 10 iam ser curados, mas que só um ia voltar para agradecer. Mas só aquele que agradeceu ouviu a palavra de Jesus: a tua fé te salvou. Os outros foram curados, mas não tiveram salvação. Então, irmão, às vezes a bênção pode servir de testemunho para a tua própria condenação. Eu te abençoei e você me abandonou. Eu te tirei do Egito e você virou as costas para mim. E tem muita gente morrendo no deserto porque deixa de dar valor à presença de Deus. Busque a presença. Eu estou falando dessa batalha contra a carne. Quando a carne quiser te puxar para ficar no sofá, fala assim: não, hoje eu vou adorar. Quando o ódio vier no seu coração, você vai falar assim: a Bíblia diz que eu posso até ficar irado, mas eu não vou pecar, eu vou render graças a Deus, eu vou lutar contra esse negócio. Você está me ouvindo, irmãos? Quando vier maus pensamentos, quando vier setas terríveis contra a sua mente, irmão, a Bíblia diz: foge da aparência do mal. Quando eu me converti, eu era novo convertido, tinha uma mulher na Bandeirantes que era uma coisa terrível, eu ia apresentar os programas. Eu assistia esporte, quando passava aquela mulher, a primeira coisa que eu fazia, eu fechava os olhos. Quem vai ficar olhando para aquele negócio, mano? Foge. Vocês estão dando risada? Enquanto eu fecho os olhos, tem meio muita gente olhando. Então foge. Foge.
obras. E quando se fala de obra, fala assim, obra fala de serviço. Fale, obra fala de serviço. Como eu estou servindo a Deus com o meu corpo? São serviços que estamos prestando. Mas ele vai dizer, mas o fruto do Espírito está no singular. Porque o que é fruto, o fruto do ventre, o fruto é aquilo que é gerado. Uma mangueira só pode produzir. Qual é o fruto da mangueira? Qual é o fruto da mangueira? O fruto do cristão, irmãos. Qual é o fruto do cristão? Uma mangueira, o fruto da mangueira é a manga. O cristão não pode produzir todas aquelas outras coisas e pensar que está produzindo para Deus. Mas o fruto do Espírito a Bíblia vai dizer, alegria. Você é uma pessoa alegre? Você tem alegria no Senhor? O fruto do Espírito é amor. Você ama a Deus? Quando nós estamos andando em Espírito, a nossa vida produz fruto do Espírito. Pode tudo estar dando errado e nós continuamos dizendo, Deus, eu te amo. Deus, eu tenho prazer de estar na tua presença. Deus, eu quero estar perto de ti. Porque quando a gente ama, a gente quer estar junto. Quem ama aqui que não quer estar junto? Aqui Nara, eu tenho certeza que Nara ama o filhinho dela. O filhinho dela ficou em casa hoje, não ficou, Nara? Mas quando chega lá, tu não vai correr para ver? Porque tu ama. Jailson está ali, ó, andando lá do outro com Isa, só sei que é Isabela, pronto. Não leva em conta, tá? Se Isabela dá só um mugidozinho, Jailson já regala os olhos, o tamanho dos olhos de uma coruja e está em cima. Por quê? Porque Jailson ama, irmãos. Deus está gritando por você. Deus está te chamando todos os dias. Se você ama a Deus, você vai ter prazer de estar na casa dele, na presença dele. Você vai ter prazer de mostrar para todo mundo que ele é seu Deus, que você o ama, e vai gritar para todo mundo ouvir, eu te amo, Deus. E como é que se grita? Grita através do fruto. Porque nós queremos estar perto de quem amamos. Não existe esse negócio de eu amar a Deus e não querer estar perto de Deus. Quando é que eu estou perto de Deus? Quando eu estou perto dos irmãos. Quando eu estou em comunhão. Quando eu estou na igreja. Ah, pastor, mas eu posso buscar a Deus sozinho. Irmão, tu vai para o céu sozinho? A Bíblia diz que nós somos um corpo. O dedinho pode dizer assim, não, sobe o resto do corpo todo, eu fico para subir depois. Não, irmão, Deus vai vir buscar a igreja. A igreja é o corpo, ele é o cabeça, ele dá a direção. Quem ama quer estar perto. Então o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria. Por isso que Davi vai falar assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu vou celebrar a Deus, eu vou exaltar a Deus. Isso é fruto do Espírito. Ah não, hoje tem culto, quer saber de uma, meu irmão? O Vasco vai jogar, vai perder com certeza. Mas quem sabe a sorte não vira hoje, eu vou ficar aqui. Não, irmão, entre o Vasco e Jesus não tem escolha, é Jesus na certa. Porque o Vasco me dá alegria e me dá tristeza, mais tristeza ultimamente, mas Jesus só tem alegria para mim. Não é não, Wilson? Nós sabemos o que é isso, né? O Wilson esconde o jogo do Vasco no filho dele, aprendi a fazer a mesma coisa com o Mateus. Quando o Vasco está jogando, eu só mostro o resultado se ganhar. Se perdeu, nem falo. O Wilson me ensinou, falou assim, olha, eu tiro o Nicolas à frente da televisão, se o Vasco estiver jogando. O negócio está tão feio que tem que esconder. Eu já vivi tempos melhores. Eu estava tão mal acostumado que estava chegando sempre a final que eu nem olhava mais. Mas faz tempo, né? O fruto do Espírito é amor. Irmão, não existe amar a Deus e querer estar longe de Deus e se contentar em estar longe. O fruto do Espírito é alegria. Não existe crente que fique triste o tempo todo. Está faltando o fruto do Espírito aí. Eu não estou dizendo que você, a Bíblia diz que a tristeza dura a noite, irmão, mas a alegria chega pela manhã. No domingo de manhã Jesus ressuscitou e todo crente vai se encontrar com ele. A alegria na certa. O fruto do Espírito é paz,
certeza do cuidado de Deus e da salvação que Deus tem para nós. O mundo todo pode estar atribulado, irmão. Pode estar falando de guerra em todo lugar do mundo. Jesus disse assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou paz para vocês como o mundo dá. Irmão, nós temos certeza de quem tem que cuidar de nós. O fruto do Espírito é paz. Paz no meio da guerra. Sabe quem é que tem paz no meio da guerra? Aqueles que têm o Espírito do Senhor. Pode estar tudo se acabando do lado, irmão. Você pode estar caminhando para a cruz. Você tem paz. Por isso que a gente botou o nome da igreja, Igreja Batista Paz e Vida. Não fique atribulado. Se você tem um Espírito Santo, o fruto do Espírito é paz. Não paz só para você, paz para você e paz para os outros. Os outros vão olhar para você e perguntar: que negócio é esse? Você fala: é Jesus. É a paz de Jesus. A minha paz não depende do dinheiro que eu tenho no bolso. A minha paz depende da minha proximidade com Jesus, do quanto eu estou adorando e vivendo com Ele. Todo mundo está dizendo que vai dar errado, mas eu creio em Deus que vai dar certo. Eu tenho paz, porque eu tenho um Deus fiel. Fala assim comigo: meu Deus. Fale: o meu Deus é fiel. Ele não pode mentir. Ele falou que vai, e se Ele vai, eu vou também. Irmão, se Deus prometeu, descansa. Então o fruto do Espírito é paz, é segurança. O fruto do Espírito é longanimidade. Você conhece alguém longânimo aqui? É paciência. Você sabe aquele cara que tem um estupim curto? Parece bomba de São João. Você acende, ele já estoura logo. Você tem que jogar para não estourar na mão. Isso é obra da carne. O fruto do Espírito é longanimidade. Uma pessoa tem que ser longânima. Paciência. Eu conheço uma pessoa que fala assim: eu já estou no meu limite, eu já estou no meu limite. Mas ó, o pavio nunca chega no final, nunca vi explodir. Por quê? Porque o fruto do Espírito é longanimidade. Não estou falando que a gente não fica com raiva, não estou falando que a gente não passa a luta. Mas existe alguém controlando a gente, não deixa nunca a gente estourar. Então o fruto do Espírito é longanimidade. O cara chega na loja, fala meio mundo desaforo para Davi. Se fosse há algum tempo atrás, meu Deus do céu, a gente fechava até a loja. Mas hoje Davi fala assim: meu Deus, me segure. Deus segure. Você ouve meio muito desaforo, e o pessoal diz assim: eu não levo desaforo para cá. Você leva para casa, bota no altar, e Deus tira o desaforo e traz a graça. Né? Meu filho não leva desaforo para casa. Não, meu pai, eu não levo mais para casa, eu levo para o altar, eu levo para a graça, eu levo para os pés de Jesus. Por quê, irmão? Porque o patrão fala o que quiser com a gente, para a gente não perder o emprego, a gente fica caladinho. Irmão, seja paciente. Paciência é fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito, pastor? O fruto do Espírito é benignidade. Não, aqui eu conheço uma pessoa aqui que é fora do sério. É uma bondade moral. Não é uma pessoa que só é boa, mas ela é boa moralmente. Ela não está disposta a dar 1-0 nos outros. Ela quer viver no padrão de Cristo. Benignidade, bondade moral. O seu caráter é bondoso. As suas atitudes são bondosas. Isso é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é bondade. Aqui fala da bondade, da intenção do coração. A bondade da gentileza, estar sempre disposta a servir os outros. Quando vê alguém empurrando o carro, para o carro e vai lá empurrar junto. Quando vê alguém caído no chão, para o carro e vai dar socorro. Bondade. Pode bater na porta dele a hora que for, ele é gentil. Isso é fruto do Espírito, isso não é de nós, isso é fruto do Espírito. Está sempre disposto ou disposta a servir. É gentil, são pessoas gentis. Aqui na igreja, graças a Deus, está cheio de gente bondosa. A gente pode contar com todo mundo aqui. Não falta gente bondosa aqui, gente para servir. Isso não falta. O fruto do Espírito é fidelidade. A fidelidade vem de fé, da certeza de que Deus cuida, da convicção de que Deus é Deus em todas as situações, e por isso eu sou
fiel. Eu tenho fé, eu creio nele. O fruto do Espírito é fidelidade. A fé que gera fidelidade. O fruto do Espírito é mansidão. E aqui o manso não é o trouxa. Porque a Bíblia diz que a pessoa mais mansa da Bíblia era Moisés. E porque Moisés era manso e era considerado a pessoa mais mansa do mundo? Porque Moisés tomava conta de mais de 3 milhões de pessoas murmurando contra Deus o dia todo. E Moisés só entrou na carne uma vez, e por causa disso, ele não entrou na Terra Santa. Quando se fala de manso, não é um manso que vocês olham para o evangelista e dizem assim: Vitor é manso. Não é essa mansidão. É a mansidão da humildade. E quando se fala de humildade, não é aquela humildade que a pessoa não sabe falar direito, nem ler direito, ou que é pobre. Não é essa. Humildade é se colocar sempre disposto a fazer a vontade de Deus. Essa mansidão é a mansidão da humildade. Não é, eu vou calçar as sandálias da humildade. Não, irmão, você não calça a sandália da humildade. A humildade é gerada dentro de você. Você anda em humildade. Moisés andou manso durante toda a vida. E um dia Moisés entrou na carne. O povo perturbou tanto Moisés, Davi, que Deus falou para Moisés: Moisés, fala para a rocha. Moisés não quis falar, ele quis bater. E porque Moisés bateu na rocha, Deus falou assim: olha, uma vez só, porque você me desobedeceu e não me honrou diante do povo, você não vai entrar na terra. Pode subir do monte e olhar do monte. E Moisés não entrou, irmãos. Não perca a humildade, porque se você perder a humildade, você pode ficar de fora da terra. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus pertence aos humildes. Então o fruto do Espírito é mansidão, é humildade. O fruto do Espírito é domínio próprio. A pessoa que tem autocontrole da situação. Você não precisa segurar se alguém disser desaforo para ele. Ele tem domínio próprio, ele é dominado pelo Espírito Santo. Ele já está crucificado com Cristo, ele não vai descer da cruz. Eu lembro que quando eu me converti, tinha um monte de crente que falava assim: olha, eu me converti, mas se precisar, eu peço a Deus 2 segundinhos dentro da cruz e resolvo a situação. Irmão, é desses 2 segundinhos que você deixa de ir para o céu. É como o açougueiro que se converteu e fala assim: olha, eu me converti, mas a minha faca não se converteu não. Irmão, pelo amor de Jesus. O fruto do Espírito é domínio próprio. Não sai besteira da sua boca. Você está sendo controlado e dirigido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. E vai encerrar dizendo assim: olha só, os que pertencem a Cristo Jesus, o que é que eles fizeram? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aí ele vai dizer: se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu vejo muita gente dizendo, de uma forma equivocada, citando Gálatas capítulo 2, quando na verdade a vida não condiz com aquilo que está dizendo. Eu gostaria de ler Gálatas 2 a partir do versículo 19. Por favor, Mário. Gálatas 2, 19 assim. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. O 20. Eu vejo muita gente falando assim: já estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vejo muita gente dizendo que está crucificado com Cristo. Mas que cruz é essa? Parece que é invisível, é de isopor. Porque só vive com Cristo enquanto as coisas estão boas. Enquanto as coisas estão difíceis, precisa de que ela esteja vivendo realmente. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora, não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus. Irmãos, esteja de fato crucificado. Viva crucificado.
E viva a fé, e viva a sua vida pela fé que você tem no Filho de Deus, pelas obras que Jesus praticou. Versículo 20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O 21 diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Você sabe o que é que Paulo está falando? Paulo está indo lá para Efésios capítulo 2 dizendo assim: pela graça eu sou salvo por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém bata no peito e diga eu mereço. Mas eu estou cansado de ouvir as pessoas dizendo assim: já estou crucificado, e na verdade não está. E não existe salvação sem crucificação. Não existe vida se não houver morte. Eu cansei de batizar pessoas dizendo: olha, simboliza a morte, simboliza a morte, simboliza a morte, mas sai dali mais vivo do que entrou. Porque não existe mudança. Pensa que um banho vai mudar a vida, e não muda, irmão. O que muda a vida é compromisso com Deus. Não, eu vou ser batizado porque se eu for batizado as coisas vão mudar. Não muda. Se você não tiver compromisso com Deus, você entra seco e sai molhado, como o povo diz, e você vai para o inferno no final da sua vida. Não, mas Deus já me usou você como usou Pedro, mas o diabo está te usando. E se o diabo estiver te usando, você vai para o inferno no final das contas. Porque se você vive praticando as obras da carne, uma que seja, e coisas semelhantes a estas, o negócio está feio para você. Por isso que eu estou pregando essa palavra nessa noite. Está na hora de você despertar e se alegrar em Deus novamente. Está na hora de você ter desejo de buscar a Deus e ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Eu quero encerrar lendo esse versículo que diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa é negue-se a si mesmo. Deixe de fazer a sua vontade. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ele vai dizer: a perderá. Não tem como salvar a vida se não perder a vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois ele vai dizer assim: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, pelo amor de Jesus, entenda isso, e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Porque ele vai dizer: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Ele vai voltar com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, dos que aqui se encontram, dos que aqui se acham, não experimentarão a morte antes de verem vir o Filho do Homem no seu reino. Essa palavra se cumpriu quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte da transfiguração. Ele se transfigurou, ele mostrou a sua forma gloriosa para eles. Eles viram Jesus de forma gloriosa, viram Jesus na forma do seu reino. Mas a palavra se cumpre na igreja quando ele está falando assim: existem pessoas aqui que talvez não morrerão, estarão prontas para vir e para ver o arrebatamento da igreja. Mas para você ser salvo, é necessário que você morra. Para você ser salvo, é necessário carregar a cruz. Porque existe um fruto do Espírito que a igreja perdeu. A igreja perdeu a alegria de estar adorando a Deus. A advertência de Jesus para a igreja de Éfeso é terrível. Porque a gente cansou de falar: você perdeu o primeiro amor, você perdeu o primeiro amor. Não, a Bíblia não diz que ninguém perdeu o primeiro amor. A Bíblia diz que você abandonou. Você abandonou o primeiro amor. Irmãos, presta atenção. Não pode existir amizade. Foi o que o pastor Marcos falou para a gente lá no retiro e ficou marcado. Não pode existir amizade entre a igreja e o mundo, porque o mundo é inimigo da igreja. Porque a igreja está dizendo para o mundo: as suas obras são más, e o mundo não pode amar a igreja. Se o mundo odiou a Jesus, é certo que ele vai odiar você. Se o mundo é seu amigo, repense a sua forma de viver em Cristo. Existe alguma coisa errada. A igreja não anda de mão dada com o mundo, porque o mundo anda numa direção e nós andamos de outra. Por isso que se fala assim: converter, mudar de direção.
O mundo está caminhando para a direita, o mundo está caminhando para a esquerda, eu estou caminhando para a direita. Eu não ando na mão do mundo, eu ando num caminho que se chama Jesus. Entenda isso, pelo amor de Cristo. E eu quero encerrar dizendo assim: Jesus faz uma promessa. Mateus 6:33, todo mundo fala, mas poucos vivem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o que é buscar em primeiro lugar? A palavra buscar ali, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra buscar ali, irmãos, é procurar. Procure em primeiro lugar o reino de Deus. Mas nós estamos procurando o reino de Deus em primeiro lugar? Será que é isso que nós fazemos quando nos levantamos? O meu primeiro pensamento ao me levantar é para Ti, Senhor Jesus. Será que eu tenho desejo de, quando me levantar, buscar ao Senhor, orar ao Senhor e ler a palavra? O que é que eu busco em primeiro lugar? A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele faz uma promessa: e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas a gente está buscando todas as outras coisas primeiro, para depois buscar o reino. Nós não temos nada. Que é uma inversão de valores. Irmãos, pelo amor de Jesus, me ouçam. Você tem de acordar de manhã e ter sede de Deus. Deus tem que ser a prioridade na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Procure em primeiro lugar o reino de Deus. E ele vai falar: mas não só o reino, porque tem gente que só está procurando o reino, e a sua justiça, a forma de viver conforme o reino. Não, pastor, eu busco o reino. Eu busco o reino, mas você só busca o reino, busque também a justiça do reino. Aí existe uma promessa: todas as demais coisas serão acrescentadas. Oh meu Deus, será que vocês não entendem? Isso aqui não é brincadeira. Que existe céu e inferno e que nem todo mundo vai para o céu. Será que você acha que você vai viver eternamente? No dia que você quiser, você vai dizer: Deus, agora estou pronto, vou parar de brincar, vou começar a buscar em primeiro lugar o teu reino. Irmão, Deus vai te matar, cara. Ah, pastor, você está falando que Deus vai me matar? Irmão, que não tem Deus tem morte. Não se pode servir a Deus mais ou menos. A Bíblia diz que os mornos Ele vai vomitar da boca. Você não pode ser meio crente, você tem que ser totalmente de Deus.